pô, aqui São Paulo frouxo, hein? Se for para trazer o Crespo para fazer isso, é melhor pegar aqui, ó, treinadores aí mais corajosos, porque um São Paulo medroso, acovardado, não é digno de um tricampeão mundial, um tricampeão de Libertadores, o clube que tem mais títulos internacionais, se postar daquele jeito que se postou ontem no Maracanã. Aí o Flamengo pressionou a todo tempo, jogou bem, fez o gol, né? Em nenhum momento foi ameaçado, teve um lance só lá com o Cedric Soares, que pela sua bola chutou lá em cima. Agora, ô velho Vamp, essa pergunta tem que ser para você, meu amigo, porque eu estava ontem no Maracanã. O que o tal do Jorginho joga é brincadeira, é brincadeira. Todas as bolas do Flamengo passam por ele, ele distribui o jogo, ele simplifica o jogo. Às vezes ele pega e passa, ele não fica querendo valorizar, fazer lances geniais. Agora, ele torna o jogo do Flamengo, né, ele flui muito o jogo do Flamengo. Esse cara foi uma baita contratação, Vamp. É muito craque e é da sua posição, né? É uma posição que você pode falar. O que o Jorginho fez no Super Mundial, acabando de chegar no Flamengo sem entrosamento nenhum, e o que ele já fez nesse primeiro jogo no Maracanã, o meu medo é que esse cara tenha muita sequência nesse começo. Eu iria balanceando muito, porque esse cara não pode lesionar, Vamp. Esse cara faz o Flamengo jogar. E aí eu digo, para mim agora, com o Jorginho, o Flamengo tem 3 craques. Arrascaeta, Jorginho, muito craque, e para mim Léo Ortiz, na posição dele, também craque, Vamp. Ô, Tico, antes de o Rodri ser o melhor jogador do mundo, né? O Rodri ganhou aí, teve aquele polêmica lá, Rodri, Vinícius Júnior, tudo. O Rodri ganhou também. O Jorginho já tinha sido o 3º melhor jogador do mundo, campeão europeu, né, com a seleção da Itália. Não é um jogador qualquer, qualidade de passe, tudo. Ontem quem errou alguns passes até foi o Léo Ortiz, que também é outro cara que pouco erra. O Alan também fez uma boa partida ao lado do Jorginho, muito participativo também ontem. Talvez tenha sido a melhor partida dele com a camisa do Flamengo, o Alan, ontem. E o Jorginho dá essa tranquilidade, joga fácil, né? Não é um jogador qualquer. Para você ser o 3º melhor do mundo naquilo que você faz, pô, tem gente pra caramba, né? E ele estava sempre, ele estava à frente do Rodri. O Rodri depois ganhou tudo com o City, se consolidou ali, teve uma lesão séria de cruzado, tá voltando agora. Mas são volantes assim que, eu não digo nem volantes, jogadores de meio campo, que jogam sempre com a cabeça erguida, com passe para frente, né? Um bom passe. O Flamengo, por exemplo, você vê que o Flamengo tem tantas opções no plantel do Flamengo, né, para as competições aí, a gente tem que contar até mesmo se o Pedro ficar e querer mesmo. Por exemplo, ontem o Flamengo perdeu 2 laterais esquerdos, né? O Alexandre saiu do jogo com 7 minutos de jogo, entrou o Ayrton Lucas, que depois, no lance lá, um acidente de trabalho, se lesionou. Ainda o Flamengo tinha, se quisesse, o Vina no banco, né? O uruguaio que está voltando. Ou se quisesse optar pelo Danilo na zaga, o Léo Pereira ir para a esquerda também, optou pelo Varela. Quer dizer, é um grupo que tem jogadores que podem desempenhar várias funções. O Ortiz querer jogar de volante ao lado do Jorginho, como o Tite já utilizou ele no começo, o Léo Ortiz de jogar ali, que ele é oriundo de jogador de meio campo, depois que ele vai pra zaga, né? Por isso que ele tem tanta qualidade. E o Jorginho ontem fez uma bela partida, o primeiro jogo dele, né, em casa, com a camisa do Flamengo, do Maracanã, a sua família estava lá, a sua mãe, estava todo mundo, e jogou muito. O Flamengo ontem fez uma partida, né, não estou falando do São Paulo frouxo, o Flamengo jogou muito bem ontem mesmo, começou o jogo, pressionando o São Paulo. Eu acho que até pela escalação do São Paulo, muito defensivo, 3 zagueiros, 3 volantes, o segundo atacante, o Oscar, deixou lá o menino lá na frente sozinho, isolado. O Flamengo não teve conhecimento, toda hora roubava a bola, chegou uma hora a belar 76%, quase 80% de posse de bola contra 24%, contra 26% do São Paulo. E o resultado foi justo. Aí o menino sai, né? Como é o nome que fez o segundo gol, Bruno? Lá, o Aleciano entra bem, faz o gol, e aí
As imagens passavam o Pedro lá na tribuna, né? Foi uma boa partida toda do time do Flamengo, uma partida segura. Agora com destaque mesmo pro Alan e pro Jorginho, né? O Bruno Henrique também jogando muito, mas assim, o Alan porque nunca tinha feito uma partida que nem fez ontem. Ô meu amigo querido, você não vai falar nada do Luiz Araújo? Nada do Luiz Araújo? Você deve ser xarope. Primeiro a falar aqui nesse programa, já que você gosta de dar crédito quando o cara. Já que você gosta de dar crédito quando você dá notícia, se você pegar os programas aí, eu fui o primeiro a falar aqui que o Luiz Araújo tinha que ser titular absoluto desse time. Você acabou de falar Alan, Jorginho, Bruno Henrique. O Luiz Araújo jogou absurdos e já não é novidade, já não é novidade o Luiz Araújo vir jogando bem no Flamengo. Eu já apontei aqui várias vezes, é o cara de velocidade, marca, arremata bem de fora da área. Eu já tinha falado isso aqui em outros programas, digo, o Luiz Araújo tem que ser titular desse time. Só que às vezes os caras empurravam o Gerson pra lá e esquecia dele. Ele já para ser titular do Flamengo faz tempo, não é da agora não. Ele sempre a entrega dele, a qualidade, entrega com qualidade. E faz gol também. De novo ele fez gol contra o São Paulo. O ano passado ele fez também. O que esse Luiz Araújo faz, gente, o cara corre o jogo inteiro, você vendo no estádio, ele corre o jogo inteiro, e ele achou um gol quando o Rafael tava pegando tudo. Ele encaixa um chute daquele jeito ali, né, indefensável, é um cara que ele tem personalidade, ele corre o jogo inteiro, ele finaliza, ele é decisivo, ele dá assistência, porque ele cobra escanteio, ele cobra falta. Cara, pra mim o custo-benefício Luiz Araújo é impressionante. E aí, Vamp, aproveitando a sua declaração, para fazer elogio aqui ao Alan, tá? Que o Alan é um cara que eu critico muito, porque eu falo que o Flamengo pagou caro e que ele não joga nada no Flamengo. Ontem realmente jogou muito o Alan. Jogou muito no jogo de ontem, quando precisa mais, né? Que agora o Flamengo tá sem Gerson, agora o Flamengo tá sem Pulgar. E também concordo com o Vamp, um time covarde do São Paulo. O Crespo até falou que ele agradece por não ter que enfrentar o Flamengo toda a rodada, porque foi um massacre, né, o que fez o Flamengo. Flávio Prado, você que costuma elogiar muito esse time do Flamengo, que futebol que mostrou o Flamengo ontem. Ainda teve um lance, gente, que no estádio foi de se lamentar muito, foi o último lance do primeiro tempo. O lance começa com o Rossi, passa pela lateral esquerda, passa por todo o meio-campo, uma tabela linda. Ali, se eu não me engano, do Arrascaeta, com o Jorginho, com o Alan. Sai o cruzamento e o Plata finaliza rente à trave. Ia ser um golaço, uma jogada muito trabalhada. O que esse Flamengo está jogando, e aí a gente tem que lembrar, tá? O que jogou também no Mundial, gente. Porque o Flamengo, o único jogo que jogou mal no Mundial foi contra o Los Angeles FC, que era o time todo reserva. O Flamengo jogou bem contra o Esperance, ganhou fácil. Atropelou o Chelsea, que é o finalista do Super Mundial. É bom a gente lembrar isso. O Flamengo atropelou o finalista do Super Mundial. E aí jogou contra o Bayern. Jogou seu futebol, deu alguns moles na defesa, mas não jogou mal. E agora volta para o Brasil jogando esse futebol, Flávio. É um ótimo momento do Flamengo, inclusive para encher o Flamengo de confiança para as oitavas da Libertadores, que tem aí uma campanha péssima na primeira fase, na minha opinião, e que precisa se recuperar na segunda fase, Flávio. O futebol do Flamengo está agradando, mesmo com a saída do Gerson, hein? Que era o principal jogador do time. Foi muito legal. Eu gosto, sim, gosto demais de futebol que o Flamengo joga, acho... É o tipo do jogo que eu paro para ver, gosto, me agrada muito. E por isso que eu estou lamentando tudo isso, que pode gerar uma baita confusão e a coisa não funcionar como ela pode funcionar, como ela pode fluir. Não é fácil substituir o Gerson, mas ontem foi muito tranquilo. Se bem que o São Paulo é meio café com leite também, né? O próprio técnico falou, jogar com o Flamengo no Maracanã não dá. Então, se o técnico do São Paulo já acha que não dá, então meio café com leite. São Paulo só se defendeu, o Flamengo deitou e rolou, fez o que bem quis no jogo. Ganhou com muita facilidade, até demorou para fazer o primeiro gol. Então, realmente, o futebol do Flamengo foi muito bom. E ele está muito tranquilo na liderança, está sossegado. Só não pode arrumar confusão fora, porque pesa dentro. Mas a bola, a maneira como o Felipe joga, o jeito do time me agrada muito. É muito, muito legal de ver. E esse menino Soares esse ano novamente entrou com uma personalidade tremenda, fez outra vez gol, o que mostra que
Aí, de novo, mais um probleminha pro Pedro, né? Ele não é centroavante, mas ele faz gol, pô. Aí tem que fazer gol. O Felipe Luiz falou com razão. O Pedro fez 30 gols no ano. O garoto fez já 3, né? Fez 2 no Mundial e fez ontem outro. E, o quê? No ano ele tem 7. 3, então, 7 já. E jogando o quê? Meia dúzia de jogos? Então, parece que está aparecendo aí uma solução boa, uma coisa boa pro Flamengo. E realmente ontem o Flamengo deitou. Foi muito fácil. Foi um jogo muito fácil. O jogo do time só. São Paulo ficou se defendendo, né? Desesperado pro jogo acabar. E o Flamengo mereceu ter vencido até por mais, viu, Pilhado? E jogando pouquíssimos minutos, né, Flávio? O Olacian. É bom a gente deixar isso claro. O moleque faz gol entrando faltando 10, 15 minutos sempre. Então, realmente, é um moleque que entra, corre, tem estrela, porque a bola sobra para ele, né? A bola sempre sobra para ele. No Mundial, chutaram em cima dele, ele fez o gol. Ontem, na única bola que o Rafael rebate para dentro da área, ele tá lá para pegar a sobra. Agora, Bruno, o Mauro vai falar já sobre essa situação do Pedro, mas time covarde do São Paulo ontem, Bruno. Eu sei que jogar contra o Flamengo no Maracanã, né? Você sabe que você vai ser pressionado. O Flamengo hoje mostra o melhor futebol do Brasil, na minha opinião. Mas podia tentar jogar um pouquinho, né, Bruno? Pelo menos correr, para quem estava no estádio. O São Paulo correu muito. São Paulo tentou muito marcar, né? Mostrou vontade. Mas não criou nada, Bruno. Eu, sinceramente, achava que seria isso aí mesmo. O São Paulo tá num momento terrível. Tá num momento terrível, a 1 ponto da zona de rebaixamento. Faltou um jogador de velocidade para desafogar, para sair de trás. Tinha o Ferreirinha no banco, mas provavelmente sem condição de jogar o tempo inteiro, né? Ele ficou 3 meses fora. E tinha o Luca, o garoto, né? O Lucas Moura fora e o Lucas Ferreira fora. Sim, claro, o São Paulo fez um jogo muito ruim lá, sem dúvida. Acho que o próprio Crespo meio que descartou o jogo. Esse jogo, o que vier, dá graças a Deus e pronto. São Paulo a briga do São Paulo é para não cair. Isso eu acho que tem que ser bem transparente. A briga é para não cair. O Crespo falou isso ontem também, que talvez essa briga dure até dezembro, né? A briga é para não cair. Aí ele falou de Copa do Brasil e Libertadores, quando perguntaram, ele falou que a prioridade é o brasileiro. Copa do Brasil e Libertadores são sonhos que ele tem de ganhar, o clube tem, mas a prioridade é o brasileiro. São Paulo ontem o Vitória perdeu pro Inter, né? Então o Inter passou o São Paulo, né? O Vitória entrou pra zona, o Santos não vai jogar na rodada, então o Santos continua 1 ponto atrás e o Vitória 1 ponto atrás. E o Fortaleza pode passar o São Paulo hoje, né? Se o Fortaleza ganhar do Ceará, Fortaleza passa o São Paulo. São Paulo não entra na zona de rebaixamento porque o Santos não vai jogar. Se o Santos jogasse na rodada e vencesse, o São Paulo poderia entrar na zona. O voto tem 11, Bruno. O Juventude pode passar também, né? O Juventude não pega o Sport. Pega o Sport. Tem 8, vai a 11 por número de vitórias. O São Paulo só ganhou 2 jogos no campeonato. O Juventude acho que também pode. Então o São Paulo corre a briga para não cair. E tem que ganhar no Morumbi. Né? O jogo ontem, se viesse 1 ponto, levanta a mão pro céu. Né? Tem que ganhar no Morumbi. O São Paulo está nessa situação, não porque perdeu ontem no Maracanã, que era um resultado normal, não porque empatou no Engenhão com o Botafogo, que foi um bom resultado, empate com o Atlético em Minas, que foi bom. O Juventude tem 8 pontos, tá? São Paulo tem 12, né? São Paulo tem 12. São Paulo, o Juventude não alcança o São Paulo. Então o São Paulo não entra na zona nesse fim de semana. Mas o São Paulo, ele tá nessa situação porque no Morumbi ele empatou com o Sport, ele empatou com o Fortaleza, ele perdeu pro Mirassol, ele perdeu pro Vasco. Tem que ganhar no Morumbi. Ganhar no Morumbi, quarta-feira em Bragança. Se vier 1 ponto, ótimo. Mas tem que ganhar no Morumbi. Se ganhar no Morumbi, escapa do rebaixamento, que é o objetivo. Ô Flávio, o Bruno falou dessa situação, né, do São Paulo, que ele já esperava, mas o São Paulo não fez nada, Flávio. Eu não esperava que o São Paulo não fosse fazer nada. O São Paulo, de verdade, tá? Eu contando aqui, o Rafael fez pelo menos 3 grandes defesas. Porque tiveram defesas boas, mas defensáveis. Agora, teve uma no chute do Wesley, que vendo do Maracanã, a torcida já estava gritando gol. O chute pegou muito certeiro. E ele se esticou inteiro. Poderia ser 5, pô. Não é normal. Eu sei que o Bruno falou que ele já esperava, mas não seria normal ver um São Paulo levando de 5 do Flamengo. Eu achei uma atuação, como, né, inspirado no Felipe Luiz, do que ele falou sobre o Pedro, beirando o ridículo do São Paulo. Então, se a gente separar uma coisa da outra, o Flamengo jogou uma grande partida mesmo, é verdade, aí por qualquer motivo.
O que me preocupou, o Flamengo era claro que ele era favorito com o São Paulo. Só você olhar a tabela de um, tabela de outro, objetivo de um, objetivo de outro. Qualquer um vai dizer, o Flamengo vai brigar pelo título, o São Paulo prioritariamente vai brigar para não cair. Ok, isso já está claro na tabela, já está muito próximo ali. Mas existe uma tradição, existe até a gente, até na sexta-feira falava aqui sobre a maneira como o São Paulo complica a vida do Flamengo, em várias oportunidades. E aí o São Paulo jogou mal, perdeu o jogo, foi merecido, ficou barato e tal. Mas aí o técnico vai para dar a declaração e diz assim, eu não esperava muita coisa não, me defendi como deu e graças a Deus que a gente não joga todo final de semana contra o Flamengo no Rio. Ou seja, ele demonstrou que já... Não, meu time não aguenta jogar com o Flamengo, não. O Flamengo é muito melhor, eu não vou aguentar, eu vou tentar segurar o que pode. São dois times de primeira divisão, são dois times importantes. Recentemente o São Paulo ganhou uma Copa do Brasil. Libertadores, os dois estão na Copa do Brasil. São Paulo com uma campanha até melhor do que a do Flamengo dentro da Libertadores. Ou seja, ele colocou o São Paulo não é nada e o Flamengo é tudo e graças a Deus que nós perdemos o jogo. Que é isso aí, pô? Então não precisa de treinador. Como isso? Não, o Flamengo, o resultado foi anormal? Não foi. Era normal a vitória do Flamengo? Era 2-0 foi humilhante? Não foi. Agora o São Paulo jogou com medo, pelo que disse o Crespo, fechado, rezando para não tomar gol. Quando tomou o gol, entregou os pontos. Não tem o que fazer. O Flamengo, pô, nunca viu um negócio desse. Ele quase disse assim, meu time é uma porcaria, não tem condição de encarar o Flamengo. Uma declaração ridícula do técnico. Se ele pensa isso mesmo, o São Paulo vai ter dificuldade daqui para frente, porque, né? O time do São Paulo é brilhante? Não, está longe disso. Vai ter que ter, no mínimo, coragem, força, acreditar um pouquinho. O treinador, pelo jeito, não acredita no time, não. Gente, eu até entendo que você acha ridícula a declaração dele, mas se a gente falou da sinceridade do Felipe Luiz, ele também foi sincero. Ou você acha que a grande maioria dos treinadores do Brasil não pensam, putz grila, vou pegar o Flamengo? Pensa. Mas tem que jogar, né? Tem que jogar, né, pilhado? Você vai para esse jogo é tipo assim, eu sou franco atirador, se perder, ninguém ia cobrar o Crespo por perder do Flamengo, claro que não. E é aí que você tem que jogar, você vai pro jogo, você tenta alguma coisa, você faz alguma coisa. Botafogueou, né? Meteu aqui todo mundo atrás e vamos ver, se der, deu, se não der, não deu. Aí não dá, né, velho? Meteu um Renato Paiva no negócio aí. Não dá, não pode ser assim. O São Paulo não é o Botafogo e o Flamengo não é o PSG. Não pode ser assim. Ele chegou derrotado. Eu vou ver se eu consigo segurar o empate, ver o que acontece. E não é assim. O São Paulo costuma jogar. Contra o Flamengo, principalmente, ele costuma jogar. Ele sai pro jogo. Ontem ele jogou com medo e o técnico demonstrou na declaração que estava com medo. Se ele tem medo do Flamengo, é meio complicado, né, pô? O próximo jogo é em Bragança. Bom, o Bragantino tá na frente e tal. Aí o Corinthians, tem uma tradição contra o Corinthians. Aí não dá, né, velho? Aí você precisa minimamente acreditar que você pode fazer alguma coisa ou jogar com dignidade. São Paulo jogou com medo e o técnico mostrou na entrevista que estava com medo. E ele foi sincero, ele estava com medo mesmo, que é pior, né? Ele foi até hiper sincero, né? O Crespo foi hiper sincero nessa declaração, né? Que eu falei aqui na abertura, o Mauro também lembrou. Ele falou, sorte que a gente não pega o Flamengo toda a rodada. Mas daí também, Bruno, o Flávio falou que o São Paulo vai brigar para não cair. Você acha? Eu não acho que o São Paulo tem time para brigar para não cair, não. Eu acho que dá para brigar até ali pela pré-Libertadores, sobrar para a Sul-Americana. Você acha que o Flávio é exagerado? Brigar para não cair. Olha a tabela. Se o Santos, o Santos... Mas nesse momento, né, Flávio? É que o Santos não vai jogar hoje. Se o Santos jogasse hoje e ganhasse e o Fortaleza ganhasse, o São Paulo entrava hoje na zona de rebaixamento. É verdade, é que o jogo do Santos foi adiado com o Palmeiras. Sim, se o Santos ganhar e o Fortaleza ganhar, o São Paulo entra nessa rodada na zona de rebaixamento. Mas você acha que vai ser até o final do Brasileiro pro São Paulo brigar para não cair? Não sei. O próximo jogo é com o Bragantino. Do jeito que tá com medo, é capaz de ter medo do Bragantino tá na frente. Joga em Bragança. Depois pega o Corinthians, São Paulo é freguês do Corinthians. Aí como é que vai ser? Perde 3 jogos. Se ele entra na zona de rebaixamento, faz o quê? Com essa coragem aí que ele tem demonstrado. E no Morumbi não ganha de ninguém. São Paulo não ganha de ninguém no Morumbi. O Bruno falou, essa situação não é por jogar no Rio contra o Flamengo. É pela incompetência no Morumbi. Sport, Fortaleza, Mirassol, Vasco, né? São os jogos que São Paulo tropeçou no Morumbi, né? Sport, Fortaleza, empate, Mirassol derrota, Vasco derrota. A briga hoje real é para não cair mesmo, né? O São Paulo venceu 2 de 13 jogos, né? São Paulo só tem 2 vitórias. Bela campanha. Isso vai cobrar o preço ali na frente, um campeonato de pontos corridos. Eu lembro que em 2021, e era até o Crespo no comando,
mas ele não teve culpa nenhuma dali. Ali acho que foi um erro de estratégia da diretoria, que tinha acabado de assumir. São Paulo, ano de 20, pandemia, emenda em 21, São Paulo joga o Paulista com toda a prioridade, assim, a diretoria, o Casares tinha acabado de assumir, queria ganhar o Paulista de qualquer jeito, jogou com força máxima, não deu férias para ninguém, foi ganhar no Brasileiro só depois da 10ª rodada. E ali custou o São Paulo brigar o campeonato inteiro embaixo. O campeonato já foram 13 rodadas, né? São Paulo tem mais 6 jogos para fechar o turno. E o São Paulo está a 1 ponto da zona de rebaixamento, só com 2 vitórias no campeonato. Então, assim, o São Paulo meio que ele se colocou na parte de baixo da tabela. Então, a situação hoje real é essa. O elenco desse ano é pior que o ano passado. Não sei nem se é pior o time titular, talvez não. Mas é um time titular que, por enquanto, ele é teórico, porque o Lucas não está conseguindo jogar, está com problema físico, né, no joelho. O Oscar voltou ontem, acho que ontem foi o primeiro jogo do Oscar no Campeonato Brasileiro. O Caleri não joga mais esse ano e o elenco reserva que estava ano passado, ele foi desfeito. Hoje os reservas são os garotos da base. E um deles que jogou bastante, o Matheus Alves, já foi vendido também. Então, assim, o São Paulo ele tem um elenco bem reduzido. São Paulo, a realidade hoje é sair de baixo e ganhar no Morumbi. São Paulo já jogou fora alguns pontos no Morumbi. Sport não ganhou nenhum jogo no campeonato. Sport veio no Morumbi e empatou. Fortaleza na zona de rebaixamento, veio no Morumbi e empatou. Mirassol ganhou, Vasco ganhou. Tudo no Morumbi. Então a realidade hoje é essa mesmo. Ô Pilhado, o São Paulo ele tem o mesmo número de vitórias do Vitória, do Fortaleza e do Juventude. Até o Santos, que estava até outro dia lá embaixo, tem 3 vitórias. São Paulo só tem 2. São Paulo, Fortaleza, o Vitória e o Juventude. Só tem mais vitória que o Sport. Que tem 0. Que tem 0. Gente, mais uma pergunta também. E Lucas e Oscar? Quando que vão poder? Porque é aquilo também. Você tem 2 grandes craques aí. Não, 2 grandes jogadores. Não 2 grandes craques. Os 2 grandes nomes aí do São Paulo. Que o São Paulo precisa desses caras. Tem alguma estimativa de volta em alto rendimento, Bruno? O Oscar era uma lesão muscular, ele voltou ontem, né? Ontem jogou os 90 minutos. Então ele está à disposição, mas é um jogador que... mas não jogou nada. Não jogou nada. Por isso que eu digo, voltar em alto rendimento. Jogou nada. O Oscar ontem ele até jogou bem avançado. Eu acho que os melhores jogos dele no ano foram de segundo volante. Foi nem como meia. Acho que o Oscar, quando jogou como um 8 ali, como um segundo volante, ele foi melhor. Aos poucos o Crespo vai conhecendo todo mundo e vendo onde ele pode usar. Mas o Oscar é um cara que também é bom ter cuidado, né? De se botar toda hora, todo jogo, para não ter outra lesão muscular. E o Lucas teve uma lesão de joelho, o Vampeta falou sobre isso aqui, que esteve muito perto de uma ruptura de ligamento, né? O Lucas teve uma lesão grave. Ele está treinando, ontem ele ficou fora. Eu imagino que, pelo que os colegas que cobrem o São Paulo de perto, o Lucas talvez seja relacionado contra o Corinthians sábado que vem. Mas o Lucas é um jogador que teve uma lesão grave de joelho. Foi uma lesão que quase ele teve que fazer uma cirurgia, ficar meses aí fora. Mas provavelmente sábado ele vai ser relacionado.